Um feliz sábado para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos estudar agora e continuar estudando o plano da redenção, mas especificamente a graça excelsa de Jesus, a maravilhosa graça transformadora que nos habilita para as cortes celestiais. O texto de Efésios capítulo 2, verso 8 é bem significativo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos. O importante é entender que a graça é uma palavra utilizada na Bíblia, mas de várias maneiras diferentes. Vamos estudar primeiro que a graça é um favor pelo dom de Jesus. É um favor. A graça, segundo, mercê pelo dom de Jesus. Terceiro, ação de graça pelo dom de Jesus. Quarto, capacitação pelo dom de Jesus. Quinto, a maravilhosa graça de Jesus, o poder redentor de Deus. A este quinto ponto se refere Paulo quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, é interessante que nós recebemos a graça como uma dádiva, um favor, mas pelo dom de Jesus, que foi manifestado na cruz do Calvário. Mas também nos concede mercê diante dos homens, e tem vários casos na Bíblia. Existem ações de graça, graças te damos, Senhor, pelo pão de cada dia, graças te damos por isso, que são ações de graças. Mas também a graça nos capacita, não somente para a obra de Deus neste mundo, não somente para entender a palavra e ensinar a palavra, mas também nos capacita para realizar as atividades necessárias deste mundo. E nós temos vários exemplos na Bíblia. E além de capacitar-nos, a maravilhosa graça de Jesus nos transforma. Esse é o poder redentor, restaurador da palavra de Deus. E esse é o ponto central da aplicação da palavra graça. Agora vamos estudar primeiro com o favor pelo dom de Jesus. Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você recebeu a cura, o Senhor nos limpou o coração, nos ressuscitou, quando passamos da morte para a vida, tudo isso foi de graça. Devemos comunicar da mesma maneira para os outros. Nada cobrar por isso. E vejam agora, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18 a 19. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça, como uma dádiva, o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. É um serviço voluntário. E veja, Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Gratuitamente. Esse é um dos conceitos de graça. O segundo, como mercê pelo dom de Jesus. Em Gênesis 6, versículos 7 e 8, tem uma experiência de Noé. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo dos haver feito. E observe, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mercê. Gênesis 19, versículos 18 e 19, a experiência de Ló. E Ló disse-lhe: ora,
Não, meu senhor. Es que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Então, no caso de Ló, achou graça diante dos olhos do Senhor, achou mercê. Gênesis 30, versículo 27. Aqui a experiência de Labão com Isaac. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Gênesis 32, versículos 3 a 5, na experiência de Jacó. Este é um exemplo bem ilustrativo. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, a seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe, dizendo: Assim direis a meu senhor, Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Porque Esaú estava muito irado com a mentira de Jacó, e foi assim que ele tirou de Esaú a primogenitura, e depois Jacó fugiu e foi habitar com Labão. E Esaú ia com 400 homens para se vingar. E aqui ele, para aplacar a ira de Esaú, envia ovelhas, enfim, os animais de presente. E assim, para achar graça aos olhos de Esaú, mercê aos olhos de Esaú. Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, que lhe pertence José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro mor, o carcereiro-chefe, se compadeceu de José, viu que José era uma pessoa que não fazia o mal, prestativo, então facilitou a vida de José dentro do cárcere. Mas isso por quê? Porque o Senhor deu graça aos olhos do carcereiro mor. Pois bem, Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. De que maneira o Senhor facilitou a vida de José diante do faraó, inclusive para sair da prisão? Porque revelou um sonho e nesse sonho apresenta os próximos anos de experiência do Egito, dando-lhes condições de se preparar melhor, e com isso o faraó imediatamente o tirou do cárcere, lo colocou numa posição de honra, que se hizo graças a que Deus lhe concedeu mercê diante do faraó. De que maneira? Dando uma solução a um grande problema sobre o Egito. Agora, em Êxodo capítulo 11, versículo 3, diz: E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Então, facilitou a vida de todo o povo de Israel, recebendo alimento, abrigo, tudo que eles precisavam, porque Moisés era um homem muito apreciado pelos egípcios, por causa de que Deus habilitou a Moisés para ter essa posição diante do faraó e diante dos servos. Agora, em Provérbios 3, versículos 1 e versículo 4, diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E no verso 4, e acharás graça e bom entendimento
aos olhos de Deus e do homem. Quer dizer, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, nos habilitam para sermos bem aceitos pelos homens e muito bem aceitos pelo Senhor Deus. Então, é essa a graça concedida para termos mercê diante dos homens, nos vão apreciar, nos vão considerar bem, porque somos homens que podemos contribuir para o bem-estar da sociedade ou do local onde nos encontramos. Atos capítulo 11, versículo 22 e 24. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Observem, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por que ele viu a graça de Deus? Porque havia uma multidão de pessoas desejosas de conhecer a palavra de Deus. Então, essa é uma forma do Senhor atrair as pessoas para o conhecimento do Evangelho. Porque não é natural um ser humano pecador estar com essa disposição de receber o conhecimento de Deus, porque ele contraria completamente a vida do ser humano. Terceiro, ações de graça pelo dom de Jesus. Este é bem mais fácil de enxergar, porque quando você recebe um presente, você agradece. Isso é normal no ser humano. Qualquer atenção que você recebe, você agradece. E em Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 7, nos fala da reconstrução de Jerusalém. E diz: O anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olhe, eis que veio um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que está no topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor. Cada oliveira representa tanto o Antigo como o Novo Testamento. E Zorobabel dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim recebemos a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Que és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Qual era a esperança de Israel quando estiveram no cativeiro? 70 anos cativeiro. Eles queriam ver restaurada Jerusalém, porque eles sabiam que o único lugar de adoração a Deus, o único lugar de bênçãos, era no templo. Ali que se concentravam, porque ali estava a presença do Senhor. Quando foi destruída pelos babilônicos e eles foram para o exílio, eles choraram muito tempo e não conseguiam nem cantar, como está escrito no Antigo Testamento, para louvar o Senhor. Tanto os babilônicos falam: por que vocês não cantam? Vocês, as músicas, esses salmos tão bonitos, e vocês não querem cantar. Como vamos cantar? Responde ele, quando estamos longe do nosso lugar de adoração. Estamos separados de Deus, muito longe. E agora, quando o Senhor diz que será restaurado, trará pedra angular com aclamações de gratidão, graça, graça a ela. É uma gratidão muito grande. Ações de graça
e nos damos a cada momento. Mateus 11, 25 e 26, aqui o Senhor Jesus, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aquele de coração aberto à palavra do Senhor. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Graças te dou, Pai, porque o Senhor permitiste aos pequeninos que nunca teriam recebido conhecimento se não fosse pela intervenção de Deus. Em Mateus 26, versículos 27 e 28, agora o Senhor Jesus diz: E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Aqui é interessante sempre ler o Espírito de Profecia, e o Espírito de Profecia dá detalhes e explica muitos conceitos que na Bíblia você lê e geralmente a pessoa traduz tudo por perdão, sabe? Por exemplo, redenção, perdão. Remissão, perdão. Não. Redenção é restauração. Nos restaura a imagem e semelhança de Deus. Remissão dos pecados é abandono dos pecados. Então, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para abandono dos pecados. Fica bem mais claro, né? Porque a palavra remissão não é a palavra utilizada comumente. Claro que para receber o abandono do pecado, que não é uma obra nossa, é uma concessão, é uma graça de Deus muito grande. Então, para abandonar o pecado, é preciso receber um poder sobrenatural. E esse poder o recebemos quando aceitamos o sangue de Cristo como nossa única esperança de salvação. E aqui, dá graças por isso. Agora, em João, capítulo 11, versículos 39 e 41, disse Jesus: Tirai a pedra. Aqui foi na ressurreição de Lázaro. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. É uma gratidão, porque esses milagres foram despertando o interesse dos judeus em aceitar a palavra. Então, quando o Senhor ressuscitou, muitos judeus, muitos, tanto é que toda a origem da igreja cristã começa com o povo convertido de Israel, os que se converteram no início, e assim, depois da morte de Estevão, o evangelho foi para os gentios. Romanos 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, quando você é escravo do pecado, qualquer tipo de pecado, sabe? Pode ser aqueles pecados bem aceitos pela sociedade, ou pode ser aqueles pecados que não são aceitos pela sociedade. Qualquer um dos dois. Para aquele que foi liberto, o que ele diz? Graças a meu Pai. Graças a Deus. E isso você pode ter uma experiência de todos os homens que Deus curou, paralíticos, cegos, leprosos, os gadarenos, enfim. E nós mesmos. Eu era escravo disso, não sou mais, graças a Deus. Esse é o uso da palavra graça na Bíblia como gratidão a Deus. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus,
mas com a carne, a lei do pecado. Claro, com a natureza carnal, é a lei do pecado mesmo. Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que em Romanos 7:25, ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E como nós temos a natureza carnal, vamos ser sempre dominados pelo pecado, a não ser que Cristo intervenha em nosso favor, que é o que ele diz no capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Que não andam segundo a carne. Apesar de ter uma natureza carnal, não são dominados pela carne. Não são dominados por essa lei, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, por causa dessa gratidão, nós vamos louvar a Deus pela eternidade. Porque se não fosse uma intervenção divina em nosso favor, você não tinha nem como se livrar da Coca-Cola. Tá? Parece algo bem fácil. Nem sequer disso. Nem do chocolate, que parecem muito fáceis. Agora, imagine se você livrar da inveja, ciúme, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, de todos os maus traços de caráter. Quando você ia poder mudar esse comportamento? Como mudar as ações, explosões de raiva, e assim por diante. Aí que entra o poder da graça, e essa graça que se agradece quando é graça sobre graça. Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem os cânticos de louvor, de gratidão, Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E aqui a palavra graça tem duas aplicações diferentes. Primeiro, gratidão. E segundo, essa graça transformadora, poderosa, que é a que dá vida ao ser humano. É essa que nós vamos estudar logo a seguir, que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Agora, capacitados pelo dom de Jesus. Este é o quarto uso da palavra graça. Em 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, puse eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quem capacitou a Paulo para ser um sábio arquiteto e colocar o fundamento adequado para construir sobre um caráter santo, justo e bom? Foi a graça de Deus que o capacitou. 2 Coríntios 8, versículo 1 a 4, diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Agora, quem habilitou esses irmãos a dar essas dádivas? Foi Deus, permitindo-lhe ter os recursos e para poder direcioná-los e atender às necessidades dos irmãos que estavam em outro local. E aí ele diz:
Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Quer dizer, os capacitou não somente para adquirir os recursos, como para dar os recursos. Porque adquirir os recursos é uma coisa. Segundo, doar esses recursos para a causa de Deus é um milagre de Deus, ah? É, realmente. Porque não é fácil soltar o dinheiro com a natureza carnal. Só a natureza espiritual que se desprende para auxiliar e levar adiante a palavra de Deus a outras nações, outros povos, enfim, ou resolver os problemas da pobreza que muitos estão passando. Aí diz, como em muita prova e tribulação houve abundância o seu gozo, quer dizer, na mesma dificuldade, eles ficaram felizes de poder contribuir. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eles eram pobres, mas eles reuniram entre todos e enviaram os recursos. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, quer dizer, acima das possibilidades, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos esse favor e a comunicação deste serviço. Porque você pode falar, não, 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 irmão, não se preocupe, porque você conhece a necessidade dele. E ele diz, não, eu quero participar, eu quero ajudar, que se fazia com os santos. Essa é a graça que habilita, capacita e dá ao ser humano condições de poder ajudar aos outros. Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Quer dizer, Paulo reconhecia que o poder na pregação, o conhecimento que ele tinha, tudo isso veio de Deus. Não é porque ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que procurou esse conhecimento, uma pessoa habilidosa para comunicar esse conhecimento, mas ele reconhecia, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Quer dizer, ele reconhecia que o trabalho que ele realizava era capacitação dada pelo Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo. Antes disso, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça o capacitou. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava com um problema de saúde e a Bíblia não explica bem, mas ele sabia, ele pedia muito a Deus. E o Senhor lhe disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo exclama: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando a pessoa sofre tudo isso que ele menciona, perseguições, necessidades, etc., etc., fica triste, desanimado. E Paulo conseguia superar tudo isso porque a graça de Cristo estava sobre ele. Então, o capacitava a aceitar injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E capacitando, ele agradece a Deus, porque quando estou fraco, então sou forte. Forte para resistir tudo que vier pelo caminho. Quem capacita a pessoas? A graça. Efésios capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. E aqui Paulo exclama, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Deus o habilitou para ser ministro, que me foi dado segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça
de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E eu fico pensando, irmãos, tudo que a gente entende agora, é, eu falo no meu caso, um milagre de Deus muito grande, sabe? Porque minha formação não é direcionada nesse sentido. Eu fui formado em ciência exata. Para mim, 2 mais 2 é 4. Sabe? Fui formar minha mente nesse sentido, mas nunca na área das letras. Então, nunca tive nenhuma, assim, nenhum gosto pela literatura, como outras pessoas gostam da poesia, enfim, até hoje eu ouço mais. Para mim, tudo que é racional, e Deus me fazer entender tudo isso que hoje entendo, eu falo, olha, Deus realmente tirar a Lázaro da sepultura é um detalhe dentro da coisa que faz por nós. Efésios 4, versículos 7 e 8 diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, esses dons são capacitações dadas por meio da graça de Cristo. Quais são? Alguns podiam ser professores, profetas, outros praticar as boas obras da beneficência, outros podiam, enfim, ajudar as pessoas de diversas maneiras, mas tudo isso vem na capacitação pelo Espírito Santo. Cuidar de um enfermo, por exemplo, não é qualquer pessoa que sabe cuidar de um enfermo. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, observem, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, a graça que nos capacita para servir de maneira correta, reverentemente e com piedade pelo próximo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, não podemos esquecer disso. Salmo 84, versículo 11 e 12. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, porque ele é capacitado para toda boa obra. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se às nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aqui nos dá o conselho: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça hoje, a fim de sermos ajudados em tempo futuro, em tempo oportuno. É a capacitação que recebemos hoje para os dias que virão nesse mundo. Então, hoje temos que nos achegar confiantemente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia hoje, para quando chegar o tempo de angústia, sermos ajudados em tempo oportuno, nesse tempo oportuno. Para isso temos que achar graça hoje, que nos capacite para resistir nos dias que virão. 1 capítulo 4, verso 10. Cada um administra aos outros o dom, o presente que recebemos, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor me habilitou para isso, eu tenho que usar isso, esse dom, como foi recebido, tá? De maneira correta, como se o Senhor Jesus estivesse em meu lugar. Agora chega um quinto ponto que sempre eu mais gostei, que é o poder redentor de Deus, a maravilhosa graça.
Porque sem esse poder redentor, você continuaria cantando, cantando e continuaria sendo o que sempre você foi. Egoísta, mau caráter, invejoso e assim por diante. Ciumento, cobiçoso, amante deste mundo. Isso não mudaria. Só a graça que nos transforma. Por isso, em Provérbios 3:34 diz: certamente ele escarnecerá a los escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Lucas 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, referindo-se ao Senhor Jesus, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. João capítulo 1, versículo 14, versículos 16 e 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós, verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vamos ver no texto seguinte que aqui se refere à vida. A vida de Cristo é recebida. E a verdade, porque a verdade que nos mostra o caminho. Mas para andar por esse caminho, temos que agir Deus com um poder transformador para poder caminhar. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A vida de Cristo como um todo. E aqui o texto mais maravilhoso, Efésios 2, versículos 1 a 10. E diz: E vos vivificou. Se vocês prestar atenção, todos os verbos aqui estão no passado, estão numa experiência passada. Quer dizer, não, temos que pensar nisso, que a graça não é para continuar vivendo como vivíamos no passado, mas houve uma transformação. Por isso diz aqui, e vos vivificou, quer dizer, no passado não vivificou, hoje não estamos mais mortos. Estando vos mortos em ofensas e pecados. O que significa isso? Como ele já nos vivificou, não podemos continuar em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes, se percebe no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, no passado, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, se eu recebi a graça, significa que eu não sou o que era. É isso que ele está falando. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui ele declara: pela graça sois salvos. Nos salvou de toda essa vida passada. Mas em que sentido? Que já não, você não continua com essa vida passada. Era beberrão, não bebe mais. Era comilão, agora não, não é mais um glutão, como era antigamente. E assim, era desonesto, agora não é mais. Você fazia alguns ajustes na declaração de imposto de renda para não pagar, agora não mais. Então, houve uma mudança de vida. E por isso diz, e nos ressuscitou juntamente com ele. Quer dizer, estávamos mortos e agora passamos para ter uma vida junto com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, já Deus antevê, tá, o resultado final, mas já nos vê assentados junto com Cristo nos lugares celestiais. Porque a graça é tão poderosa que transforma a vida em todos os aspectos.
se torna tolerante, você se torna compassivo, misericordioso, bondoso, paciente, tardio en irarse, que são temperante, que são os atributos de Deus. Aí que eu tenho que usar como indicadores justamente essas reações que temos em situações adversas. E saber, tenho que imediatamente, como eu reagi a uma situação difícil, vai manifestar se realmente eu recebi a graça. Porque a graça é concedida, mas tem que ser recebida. Então, esse é o ponto importante. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Imagine a alegria de Deus é apresentar um povo no céu, sabe, para os outros seres criados. Estes aqui foram resgatados. De que maneira? Foram transformados. Não são o que eram, porque foram transformados, porque com a mente que nós entramos no céu, é a mente que vamos sair daqui da terra. O que vai ser transformado é o corpo, mas a mente tem que ser transformada ao longo dos anos por meio da graça. Por isso que ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui ele declara, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. E observe, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A alegria de Deus é mostrar seres transformados pelo seu poder. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, além de ser uma dádiva, um presente, que não é imerecido, sabe? Esse poder nos transforma. Por isso que a alegria de Deus é muito grande. E a alegria nossa. Imagine alguém que praticou aquele pecado horroroso, matar alguém, e se torna. O Paulo, por exemplo, perseguindo os cristãos, ele estava presente na morte de Estevão, com satisfação, e foi atrás dos demais, e assim que Deus o alcançou. Já pensaram quando Manassés entrar no céu? Quer dizer, despertar e ir para o céu? Ele que foi terrível e tenebroso, que segundo a história judaica mandou cerrar o profeta Isaías. Isaías encontra lá, que alegria de Isaías de ver esse homem, que ele conheceu mal e agora é bom. Quem fez essa transformação? A graça poderosa de Deus. Por isso que diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as obras são resultado da operação da graça, porque são feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só que neste texto, Deus não explica o que é a graça. Tá? Isso é muito importante entender, né? O que é a graça? Aqui não explica, só que diz que somos transformados pela graça. Romanos 5, versículos 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, sacrifício de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, esse dom é o que nos justifica. Esse dom da justiça nos justifica. Por isso que podemos reinar em vida por causa de Cristo. Porque por Adão veio a condenação para todos os homens, mas também por Cristo, por esse sacrifício de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, para perdão de vida. Romanos 16, 20.
e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça, esse poder que nos transforma. 1 Coríntios 4. Sempre dou graças a meu Deus por vós. Gratidão. Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Poder. Duas aplicações aqui da palavra graça. Gratidão a Deus por esse poder que nos transforma, que vos foi dada por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 12, versículos 7 e 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Interessante, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Claro, porque Paulo, a gente não sabe exatamente qual era o problema dele, mas apesar do problema dele, ele continua fiel e não calou sua boca, continuou pregando o evangelho e escrevendo, e já não podia escrever, deu para um secretário escrever, mas a palavra de Deus continuou em frente. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa experiência de Paulo é muito significativa. Quando estivermos no meio do furacão, terremoto, no fogo, tudo sendo destruído, e nós vamos cantar glória a Deus. Por isso Lucas diz: quando tudo isso começar a acontecer, erguei a vossa cabeça. Exultai. Exultar, alegrai-vos. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Isso é completamente desligado desse mundo, mas ligado ao trono eterno do nosso grande Deus. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à pessoa do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça aumenta com o tempo. A vida de Cristo cresce em nós. 2 Pedro 1, versículos 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas. ¿De que maneira? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus, daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. De aqui que podemos vencer o pecado, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Nós temos que participar da natureza divina. Romanos 5, 19 e 21. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um Cristo, muitos serão feitos justos, transformados, de desobedientes a obedientes. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a graça reinasse pela obediência, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 a 11, diz: E o Deus de toda a graça em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então, aqui está a graça capacitadora
e transformadora, porque Ele nos chamou, em Cristo Jesus, nos chamou para a sua eterna glória. Tá? É uma transformação tremenda que faz no ser humano. E aqui nos mostra, nos capacita. Ele primeiro nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e fortalece, certo? Mas para isso, tem que haver uma transformação e uma capacitação para você se alegrar em toda essa situação. Por isso que Paulo diz: nem a nudez, nem o cárcere, nem a doença, nada tira o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Atos 13, versículos 42 e 44. E saíram os judeus da sinagoga. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Porque se a pessoa não permanece na graça, os antigos hábitos, costumes, práticas voltam a assumir o lugar e aí a pessoa continua vivendo como sempre viveu. Atos 15, versículos 10 e 11. Agora, pois, por que tentáis a Deus pondo sobre a serviço os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A graça que nos salva, esse poder que nos salva do pecado. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A palavra da graça. Tito 2. Veja a função da graça. Versículo 11 a 14. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Cristo Jesus. Ensinando-nos, a graça nos ensina, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. A graça nos educa, a graça nos ensina, aguardando, e quem faz isso é a palavra, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir, observem, de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça nos dá a remissão de tudo e assim podemos ter uma vida justa. Lucas 4, versículo 4. E Jesus lhes respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E no verso 22, e todos lhe davam testemunho, e observem, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Interessante, entrou a graça na mente, o que sai em forma de palavras? Palavras de graça. São palavras que transmitem vida para os demais. Quando você dá palavras de ânimo, de conforto, de certeza, de experiência pessoal, a pessoa que ouve, ela vê uma outra, em outra dimensão, uma outra perspectiva, que o mundo que parecia caótico, você diz, não, olha por cima de todas essas coisas. Cristo está voltando. Tudo vai ser restaurado nesse mundo. Enfim, essa pessoa já começa a enxergar de uma maneira diferente. Por isso, Romanos 6, capítulo 1, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a graça é esse poder que subjuga o pecado. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
E em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo Jesus. Hebreus 13, versículo 9. No vos deixéis levar en redor por doutrinas varias y extrañas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimento que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Não temos tempo muito mais aqui na Terra, temos que nos encher da palavra de Deus. Encher a palavra de Deus, porque pela palavra nós vamos receber a graça de Deus. Salmo 84, versículo 11 e 12. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Feliz o homem que põe confiança no Senhor. Efésios 6, 24. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém? Amém. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Então, o Espírito Profecia dá muitos detalhes que são muito importantes, que traduzem tudo o que nós falamos. Parábola de Jesus, página 271, diz: Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Quando nós recebemos o caráter de Cristo, o pecado não tem mais lugar em nossa vida. Por isso que Deus nos concede a graça, o caráter dele. E como comunica esse caráter? Por meio da palavra. Observem aqui. Mensagem escolhida, volume 1, página 240. A glória de Cristo revela-se na lei, que é uma transcrição de seu caráter. E sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformem em sua semelhança, caminhando passo a passo, em conformidade com a vontade de Deus, até alcançarem a perfeição. E o que é ser perfeito? Se lembram? Ser perfeito significa viver de toda a luz recebida, toda a luz que atingiu nossos caminhos. Quando nós vivemos essa luz no poder de Cristo, nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Por isso diz, a glória de Cristo revela-se na lei, que é uma transcrição de seu caráter, e sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformem em sua semelhança, caminhando passo a passo em conformidade com a vontade de Deus, até alcançarem a perfeição. Conselho para a Igreja, página 266. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedecerá toda a lei. Será santificado pela obediência. Assim que somos santificados. Agora, o livro Maranata, que é a meditação matinal do ano 77, o Senhor vem, na página 244, que é dia 2 de agosto, diz: se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Então, para eu ter o caráter de Deus, os pensamentos e sentimentos têm que ser transformados. E isso que a graça faz, por meio da palavra. Se os pensamentos forem corretos, então, como resultado, as palavras também serão corretas. As ações serão de modo a trazer alegria, conforto e descanso às pessoas. Então, toda a obra da graça, isso está na meditação este dia com Deus, dia 27 de fevereiro, toda a obra da graça é transformar pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque essas são a fonte. Essa que tem que ser purificada para purificar o exterior que se manifesta em palavras e em
ações. Entende? É a única forma de que haver mudança na vida do ser humano tem que ser purificada a fonte. São o pensamento e o sentimento. E é aí que age a palavra. Por isso que em Jeremias 31, versículos 31 a 33, e também está escrito a mesma coisa em Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, quando o Senhor escreve a sua lei no nosso coração, está escrevendo o seu caráter. Por isso que a obediência da fé, essa obediência por amor a Cristo, ela nos vai transformando, porque está escrevendo o caráter de Deus, porque a lei é uma transcrição do seu caráter. Então, a graça é o caráter de Cristo. A lei é uma transcrição do seu caráter. Quando escrita no coração, a lei, o Senhor está escrevendo o caráter de Cristo no nosso coração. E como era o caráter de Cristo? Sabendo que os pensamentos e sentimentos combinados são o caráter. Eram santos, certo? E qual é a manifestação dos pensamentos e sentimentos? Quais são? São palavras e atos. Santifica o interior, santifica seu exterior. Por isso que o que nós somos exteriormente revela o que nós somos interiormente. E aí que o Senhor nos coloca à prova, nas dificuldades se revela o interior. E essa é uma bênção, porque se o Senhor não fizesse isso, nós continuaríamos com mau caráter. E no juízo, o resultado seria a morte eterna. E recebereis poder do dia 10 de janeiro. Quando nosso espírito é dirigido pelo Espírito de Deus, compreendemos a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade compreenderão que a palavra de Deus é o grande instrumento na transformação do caráter. Porque na obediência à palavra de Deus está se recebendo o caráter de Cristo. A maravilhosa graça de Deus, dia 23 de julho, Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E essa promessa nos pertence, da mesma maneira que os primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Então, quando a pessoa ora para receber o Espírito Santo, tem que ter em mente o seguinte, que não é somente por oração que vamos receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo é um processo dia a dia de obediência à palavra de Deus. Agora, eh, não vai ser o tema dessa vez, mas, aliás, eu vou abordar isso no penúltimo tema da quinta-feira. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que receber a vida de Deus, sabe? Mas o Espírito Santo não é recebido assim, em um ato, não. Existem três etapas. Primeiro, nos habilita a entender a palavra e a entender a missão. A segunda, nos capacita para a missão. E a terceira, já capacitado a missão, temos que estar na missão. A terceira é a concessão para apresentar a palavra destemidamente, que é a chuva seróia. Então, nesse processo todo, como vou apresentar a vida de Cristo com poder? Tenho que ser transformado. E isso que vem ao longo do tempo. Por isso, essa comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Então, tem que entender muito bem essa questão de como receber o Espírito Santo. Senão a pessoa espera, com mau caráter, ser cheio do poder de Deus. E imagina o que ele vai fazer com mau caráter com o poder de Deus.
tem como. Minha consagração hoje, páginas 2, 3, 4. Assim diz o Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. Mediante a obediência, vem a santificação do corpo, alma e espírito. Essa santificação é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Então, esse é o processo que nos conduz para a vida eterna. Então, a chuva temporã produz conversão. A chuva seródia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Cada dia a chuva temporã nos vai convertendo de maus hábitos, más palavras, más ações e para boas ações, etc. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva seródia. No momento oportuno, o Senhor vai conceder. Eventos finais, página 187. Que nós temos que receber diariamente agora é a chuva temporal. E assim estaremos preparados para o fim. Meus desejos é que todos possam ter compreendidos o que é a graça, saber o que a graça realiza e nós crescer diariamente até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, tenham um felicíssimo sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.